Bom, eu recebo o doutor Repsold, ele é um psiquiatra forense. Doutor, muito boa tarde, que bom que o senhor veio aqui a Itatiaia. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar para o senhor é o seguinte: existe um perfil comum entre pessoas que matam familiares ou pessoas próximas? É possível afirmar isso? Boa tarde, William. Boa tarde, ouvintes da Itatiaia. Boa tarde, família Itatiaia, servidores. Um perfil específico não é possível. Não é possível. A mente humana é muito vasta para a gente traçar um perfil assim num quadradinho tão perfeito. Mas alguns princípios, sim, é possível a gente verificar. Né? Como no caso desse crime, desse rapaz que matou a professora. Chama atenção, né? É claro que seria leviano a gente traçar coisas muito específicas sobre o caso, mas pelo menos alguns indícios gerais que revelam um comportamento muito organizado, muito violento e muito frio, né? Do rapaz. Parecido com Suzane von Richthofen. Exatamente. É o perfil, doutor? Lembra muito esse caso. Eu estava pensando, especificamente, assim, para o ouvinte entender, porque tem milhares de casos de Suzane Richthofen e tal, mas para o ouvinte entender, pegar um fato que ficou conhecido nacionalmente, então fica mais fácil para a compreensão do nosso ouvinte. Doutor, como que a gente consegue traçar o perfil de um psicopata, né? Porque esse homem, por exemplo, né, no histórico dele, ele ganhava em torno de R$4.500, um cara de 32 anos, praticava atividade física, ele, teoricamente, né, num primeiro momento, ele tinha um bom relacionamento com a mãe. Então, o que acontece na mente humana para provocar tamanha aberração? Como é que o ser humano chega a esse ponto? Primeiro temos que entender que o que a gente sabe é muito superficial. Obviamente que pelo crime nós verificamos se quem cometeu o crime, pela forma do crime, se aquela pessoa padecia de algum problema, algum distúrbio psiquiátrico. Alguma patologia. Tem alguma coisinha na cabeça. Com certeza não é coisa de gente normal. Sim. Esse rapaz, ele provavelmente padece de alguma perturbação, algum problema que a gente não sabe bem ainda. Isso vai acabar surgindo daqui a algumas semanas, alguns meses, vai acabar podendo chegar a uma conclusão melhor. Mas com certeza não é uma mente sadia cometer um crime dessa natureza, inclusive um matricídio, matar a mãe e com a frieza de esconder o corpo, julgar o corpo. Criar uma situação para a polícia entender que era um feminicídio, né? Ela sem as roupas da parte de baixo. Tentando enganar a investigação policial. Mandou mensagem, por exemplo, tem uma mensagem dele para a mãe, né, em despedida, falando que amava, que tudo que ele conhecia na vida era em função da educação que ela deu. O fato dele estar naquele velório, isso tudo faz parte, assim, como o senhor falou, ele sabia o que estava fazendo. Com certeza. Né? Ele pode não ter premeditado o crime, mas o depois, em dissimular, mostra que ele estava, sim, raciocinando sobre como esconder esse homicídio. É bom esclarecer para o ouvinte que ter um problema psiquiátrico não quer dizer que esse problema seja inexoravelmente vai tirar a capacidade de entender o que está fazendo e de se autodeterminar, de se controlar, de fazer. Obviamente que tudo leva a crer que esse rapaz, obviamente, sabia muito bem o que estava fazendo, né? E escolheu fazer aquilo, mesmo que seja num momento de discussão, alguma coisa. Mas é muito suspeito. Acho que a investigação ainda vai esclarecer coisas que nós ainda não sabemos. Mas, obviamente, que ter doença mental é uma coisa. Não saber o que faz, não ter capacidade de saber o que faz é outra coisa. É óbvio que quem não sabe o que faz, não tem capacidade de se controlar, tem uma doença mental. Mas nem toda doença mental leva a esse fato. Obviamente que esse rapaz tem algum problema psiquiátrico, mas esse problema não foi capaz, aparentemente, sem examinar, obviamente,
É uma coisa, mas os indícios mostram que ele, obviamente, tinha capacidade, porque a coisa foi muito bem organizada no pós-crime. Mesmo que o crime seja verdade o que ele está dizendo, que ele tenha matado a mãe num momento de discussão, apesar de ser uma coisa muito grave. Então, né? Isso é uma exceção à nossa sociedade, não é isso? Mas o ser humano, eu lembro que eu estava passando num aquário em São Paulo e tinha em cima, assim, de um espelho dizendo: aqui está o maior predador do mundo. E era a imagem refletida de um homem. O homem é realmente o maior predador? Na nossa essência, qual é a grande diferença do homem das cavernas que saía para caçar e tinha aquela carga de adrenalina para o que a gente vive hoje? Nós hoje somos um animal domesticado. É como se fosse o cão, né? Quando era um animal selvagem, um lobo, e hoje é um cão domesticado. Mas nós trazemos a nossa essência animal em nós. Isso explica exatamente como um cachorro altamente domesticado, bonzinho, mas quando alguém vai agredir o dono dele, que ele tem muita ligação, o cachorro fica nervoso, mesmo que seja um pequenininho, vai lá e morde, O ser humano é a mesma coisa. Nós somos domesticados, mas não perdemos a nossa essência animal com aquelas agressividades, selvagerias. Isso explica, né, na humanidade, fenômenos recente na história da humanidade, foi ontem, o nazismo, aquelas atrocidades todas. Aquilo mostra a natureza humana. E essa transformação do homem das cavernas para o homem atual, ela tem ali a educação, a sociabilização, tudo isso, as leis que foram criadas para a nossa boa convivência. Exatamente. Em que momento essa chave da razão ela quebra? E o cara comete um crime tão bárbaro. É possível explicar dentro da sua experiência? Em relação a uma pessoa que não seria um criminoso comum... O cara que pegou um carro, saiu hoje e está dirigindo. Primeiro que você pode alterar a mente humana através de substâncias, através de algumas coisas. Isso aí é uma coisa artificial. Álcool. É uma mudança artificial. Agora, nós podemos mudar naturalmente, sem ser artificialmente, mediante questões muito de proteção à nossa instinto de sobrevivência. A nossa sobrevivência. Exatamente o que a gente chama de instinto. Então eu sinto que eu vou morrer, eu vou me defender. Me defender, eu defender aquela mãe que é uma onça, que vai lá e alguém agride o filho, a mulher vai e avança no rapaz, avança na moça que fez alguma coisa com o filho. Ou seja, é aquele instinto selvagem nosso. Ele é desencadeado. Ora, artificialmente, por alguma substância, alguma coisa, ou mesmo de forma mais natural, entre aspas, nas relações. E nessas relações, nós vivemos num mundo onde a violência, por exemplo, aqui em Minas Gerais, nós não tínhamos essa percepção das organizações criminosas, de tamanha violência. Isso mexe com o emocional da pessoa? Isso transforma a pessoa numa pessoa mais agressiva? Sim. Da mesma forma que nós fomos domesticados ao longo dos milhares de anos, nós também mais facilmente sermos selvagizados, entre aspas, né? Sim, em função do ambiente que nós vivemos. Em função do ambiente. E todo crime, quando eu vejo um crime, ele sempre tem um percentual, eu sempre criei isso na minha cabeça e eu sempre vejo que há uma parte que é função do biológico daquela pessoa que cometeu o crime, uma que é da influência psicológica, que foram as influências da criação dela, da família, e a influência social, que são as influências do meio ambiente que nós vivemos naquele momento histórico, naquele território onde a pessoa vive. Doutor, como identificar uma pessoa com esse tipo de comportamento ou com algum sinal de psicopatia? É possível? Mas aí teria que conviver com a pessoa um pouco mais proximamente, né? Ou então a pessoa cometeu alguma coisa muito única e que dá pra gente induzir alguma coisa, mas para perceber mesmo é na convivência. O senhor pode dar um exemplo de comportamento de um psicopata? Pessoas, porque a sociopatia, ela
tem aquela sociopatia mais famosa, que é dessas pessoas que realmente têm alguma alteração psíquica, que faz com que a empatia delas, a sensibilidade com o outro, praticamente inexista ou seja muito pequena. Então a pessoa, ela consegue entender que as pessoas são carinhosas, ela consegue entender isso tudo, inclusive mimetiza isso, mas ela não sente isso. Então essa ausência pessoa, de sentimento. Ela tem um sentimento ausente, ou que eu classifico que na verdade é pequeno, né? A ausência é praticamente impossível, mas bem pequenininho. Então, nada mexe com aquela pessoa. Ela pode ver uma pessoa em sofrimento, mas para ela acha exagerado. Ela vê uma Madre Teresa de Calcutá andando na rua e vê um mendigo e se compadecer com aquele mendigo e querer ajudar, ela fez, mas que bobagem. Nossa, tem que gostar. Ela acha aquilo estranho, mas dependendo da inteligência dessa pessoa, aí vai a inteligência, aí não é o emocional, ela sabe, não, deixa eu mostrar aqui que eu sou bonzinho, senão o povo vai achar que eu sou um monstro. Agora, para ele se socializar. A punição, ela bloqueia determinados atos, né? Então, o senhor acredita que uma pena maior para um crime pode impedir realmente a realização de um crime? A mente humana, ela condiciona a punição que ela recebe pelo crime que ela vai cometer? Isso, ela tem essa relação? Sim, a pena, ela tem várias motivações. Uma delas é motivações com o indivíduo e motivações com a sociedade. Uma sociedade não cometa, nunca você cometa esse crime, senão você vai ficar igual aquele rapaz lá, preso 20 anos, vai pena de morte, prisão perpétua. Agora, com o indivíduo, para a sociedade, vou deixar o indivíduo preso, porque preso ele não vai voltar a cometer crime. Então, a pena tem um pouco a ver com o restante da sociedade, que é influenciar a sociedade a não cometer crimes. Isso segurar um sujeito que é de alta periculosidade, que tirar ele de circulação. Como fizeram com os bandidos lá no Rio de Janeiro, que comandam, agora a gente deu a Diana Rogers falando, foram levados para um sistema de uma penitenciária federal, isolando eles. Exatamente. Né? E a pena tem aquela questão individual com o criminoso, que é fazer ele repensar, tem aquela questão da ressocialização. Muitos, por exemplo, que têm até problema psiquiátrico, que não impediram a pessoa de entender o que faz, mas que tem alguma doença, ele poder se tratar coercitivamente, para que pelo menos diminua aquele potencial de risco de novo cometimento de crimes. Então a pena, ela tem uma função para a sociedade, uma função para o indivíduo. Para finalizar, doutor, como a psiquiatria forense contribui para as investigações e julgamentos de crimes assim? Eu trabalho diretamente com isso, eu sou servidor do Sim. Estado, inclusive, do Secretaria de Segurança. Nós fazemos isso tanto na área de segurança, na área policial, para contribuir para que a justiça possa entender se aquele crime foi cometido em decorrência de uma doença e se essa doença foi capaz de abolir ou reduzir a capacidade dele entender o que fazia. Porque, de acordo com a conclusão pericial, o juiz não está adstrito ao laudo, ele não é obrigado a seguir o laudo, mas, de modo geral, a maior parte segue, se não tiver outras provas que refutem isso, ele vai entender, não, esse sujeito realmente não merece, ele não tem nada a ver condená-lo, porque ele nem sabia o que fazia. Inimputável. Aí eu vou, na verdade, colocar uma medida de segurança de tratamento obrigatório psiquiátrico para ele. De outra forma, não. Esse sujeito não tem nada, está alegando uma doença, mas não tem doença nenhuma. Ou tem uma doença, mas essa doença não fez ele abolir a capacidade dele entender. Ele cometeu o crime que ele quis. Ele tinha o que a gente denomina livre-arbítrio. Ele sabia o que estava fazendo. Bom, eu queria agradecer ao doutor Repsoldi, psiquiatra forense. Obrigado pela gentileza do bate-papo aqui. É claro que é um crime que mexeu muito com a sociedade mineira, na verdade com o Brasil inteiro, em função de um filho matar a mãe e de assumir esse crime. Lembrando que o crime ainda está sendo investigado, né? São 30 dias de inquérito.
e a gente pode ter algum tipo de outra surpresa. A polícia fala no primeiro momento que não tem mais ninguém envolvido, mas isso é a versão dele. Mas pode ser que no futuro apareça uma outra pessoa ou uma outra motivação, porque ele fala que foi a dependência dos jogos, enfim, que estava endividado e perdeu o controle numa discussão com a mãe, mas pode ter sido outra coisa. Esse primeiro momento é a versão dele, mas em função das provas, das imagens que a polícia está sob sigilo, ela não liberou essas imagens, em função de tudo que está em andamento, a gente só tende a gente precisa aguardar, inclusive o laudo pericial do corpo, para poder a polícia fechar esse inquérito e dizer, ó, foi só ele ou não. É uma questão de tempo agora e a gente precisa saber aguardar.